O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e também é campeão na produção de açúcar e etanol. Para que esse setor continue em expansão, é necessário investir no desenvolvimento de variedades mais resistentes e adaptadas da planta. Para isso, o homem conta com uma mãozinha da ciência. Melhoramento genético da cana-de-açúcar é o tema de hoje do Viver Ciência. A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil no período colonial e, com o tempo, se transformou em uma das principais culturas do nosso país. Após altos e baixos, a partir dos anos 2000, a produção acelerou, adquirindo importância estratégica para a economia brasileira. Porque a cana-de-açúcar, além de produzir o açúcar, hoje ela produz o etanol, que move boa parte da nossa frota de veículos, e a partir do bagaço, nós retiramos também, produzimos energia que ajuda a sustentar a nossa matriz energética. Então a cana-de-açúcar é uma planta de múltiplas utilizações. O estado de Goiás é hoje o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país, perdendo apenas para São Paulo. Há 7 anos, ocupávamos a 8ª colocação. Diversos fatores contribuíram para esse salto de produtividade. Houve um crescimento muito grande da produção, em virtude da nossa extensão territorial, das condições de topografia das nossas áreas, uma série de fatores, a nossa posição geográfica estratégica para a distribuição de muitos produtos. O avanço da cana-de-açúcar em regiões não litorâneas, como Goiás, também é explicado pelo melhoramento genético da planta. A ciência permitiu o desenvolvimento de variedades mais resistentes. Então, hoje cultivamos cana-de-açúcar em pleno cerrado, onde as condições climáticas, as condições de distribuição de chuva, de temperatura, de solo, de períodos de estiagem são completamente diferentes da região onde a cana-de-açúcar era cultivada originalmente. Então isso gera a necessidade de adaptarmos essa cultura a essas diferentes condições de cultivo. Sem contar que novas pragas, novas doenças surgem também em função dessa mudança de local de cultivo da cana-de-açúcar. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre melhoramento genético da cana-de-açúcar. Nosso convidado é o doutor em agronomia e professor da UFG, Alexandre Siqueira Guedes Coelho. Bem-vindo ao Viver Ciência, professor. Eu que agradeço. Bom, a gente começa o nosso bate-papo respondendo algumas dúvidas de estudantes da UFG. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Pedro Paulo e eu gostaria de saber se tem diferença entre transgenia e melhoramento genético na planta. Então, professor? Então, na verdade, transgenia é um tipo de estratégia utilizada no melhoramento genético de plantas, né? O melhoramento genético é uma busca por genótipos superiores, por indivíduos que têm uma composição genética ideal para serem cultivados, né, nas nossas condições. E uma das maneiras de se atingir ou de se identificar esses indivíduos e produzir esses indivíduos é através da transgenia. Então, eu diria que não são sinônimos, mas a transgenia deve ser considerada uma técnica de melhoramento de plantas. E daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor esse processo, né, de melhoramento genético. Mais uma pergunta na tela. Meu nome é Guilherme Fernandes e eu queria saber qual a principal destinação da cana-de-açúcar produzida no estado de Goiás. A cana-de-açúcar produzida no estado de Goiás, como aquela que é produzida de modo geral no Brasil, ela tem 3 fins principais. O primeiro deles, a produção de etanol, como o professor Edivar, inclusive, mencionou na reportagem anterior, né? A produção de açúcar. E hoje em dia tem crescido a utilização do bagaço, principalmente da cana-de-açúcar, para a produção de energia, né? Então é de fato uma planta onde se aproveita, todas as partes da planta são aproveitadas efetivamente. É uma energia renovável, inclusive, renovável, né, professor? Inclusive. O investimento, então, tem crescido no Brasil. Com certeza. E a importância, né, da cana, sobretudo num momento onde a gente precisa fixar carbono, deixar de emitir carbono na atmosfera, é uma alternativa muitíssimo relevante, né, para o país e para o mundo. Próxima pergunta. Meu nome é Ranieri Ramadan. Eu gostaria de saber se a cana-de-açúcar do melhoramento genético ela é apenas utilizada para produção de combustível ou se ela também é utilizada na alimentação humana, por exemplo, na forma de açúcar. Então, professor? Como eu comentei, na verdade, a mesma cana ela pode ser utilizada para a produção de etanol e para a produção de açúcar. Então, hoje, quem toma essa decisão do destino final da cana é a própria usina
que tem condições de produzir com a mesma matéria-prima, tanto o etanol quanto o açúcar, né? Professor, algumas pessoas têm um pouco de receio, né, com esses termos, né, melhoramento genético, transgenia. Existe algum risco para a saúde humana? A rigor, não, né? O Brasil ele adota uma das legislações mais rigorosas no mundo em termos de utilização de produtos transgênicos. Então, na verdade, quanto a isso, nós podemos ter toda a segurança de que nós não temos cultivares de cana-de-açúcar transgênicas comercialmente no Brasil, mas quando isso vier a acontecer, dada o rigor da nossa legislação, a gente tem uma segurança de que esses seriam produtos seguros, efetivamente, para consumo humano, né? Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar. E ainda vai saber como funciona o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre o melhoramento genético da cana-de-açúcar. Nosso convidado é o engenheiro agrônomo e professor da UFG, Alexandre Siqueira Guedes Coelho. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a fabricação do açúcar e do álcool. Para que essas indústrias avancem, é necessário desenvolver cultivares de cana cada vez mais resistentes, adaptáveis e produtivos. É isso que busca o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar. Vamos conferir a reportagem. Há mais de 2 décadas, o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar se dedica a aperfeiçoar e difundir variedades da planta. O processo é apontado como responsável pelo crescimento da produtividade brasileira nos últimos anos. Uma vez que você desenvolve um material que é produtivo, você não precisa adubar mais ou menos, ou molhar mais ou menos, que ele vai continuar sendo mais produtivo. Hoje, dentro do programa de melhoramento, a gente dá ênfase, a várias características. Desde aumentar a quantidade de açúcar por hectare produzido, quantidade total de sacarose, resistência a doença, resistência a pragas, resistência a estresse hídrico, que é uma condição extremamente importante para nós aqui na região centro-oeste, que é uma região seca, A gente passa por um período seco extremamente elevado. Resistência à máquina, porque hoje o setor passa por uma mecanização vertiginosa. Atualmente, o programa de melhoramento genético é responsável por mais de 60% de toda a cana produzida no Brasil. O programa é uma iniciativa público-privada tocada por algumas universidades brasileiras, dentre elas a UFG, e tem um forte aporte de recursos do setor sucroalcooleiro. Então, as usinas que querem participar do programa, elas fazem um convênio com a universidade e esse convênio envolve o pagamento de mensalidades para que as usinas tenham acesso à tecnologia gerada pela gente. Então, de fato, é uma parceria público-privada. O processo de melhoramento genético da cana-de-açúcar se inicia com o cruzamento de genitores com características que se pretende reproduzir. O procedimento é feito na estação de cruzamento de Murici, em Alagoas. Segundo os agrônomos, a região é mais propícia ao florescimento da planta. Então a gente faz os cruzamentos, gera a semente verdadeira de cana-de-açúcar, a semente botânica de cana-de-açúcar. Essa semente é beneficiada lá em Murici e depois vem para cá. E é despachada para todas as outras universidades. Uma vez chegando aqui, a gente põe para germinar essas sementes, As sementes germinam, a gente repica essas mudinhas ou esses seedlings, ou essas plântulas. Essas plântulas são passadas para tubetes, elas crescem, lignificam, aumentam a capacidade de resistir a estresses bióticos e abióticos e aí depois a gente leva para campo, que é onde a gente começa a fazer as avaliações se o material tem futuro como cultivar ou não. O programa de melhoramento genético tem como objetivo final produzir plantas mais adaptadas às nossas condições de manejo e cultivo, de modo a movimentar o setor sucroalcooleiro nacional. Ou seja, o que sustenta o setor produtivo de açúcar e álcool é a própria cana-de-açúcar. Então a gente precisa desenvolver materiais cada vez mais adaptados às diferentes condições para que o setor continue crescendo.
Professor, o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar faz parte da RIDESA, né, que é a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. Fala um pouquinho para a gente sobre essa rede. Essa rede, ela descende do Plano Açúcar, né, que foi extinto no final dos anos 80, e a partir daí criou-se uma rede envolvendo universidades federais brasileiras que assumiram a responsabilidade que antes era do Plano Açúcar. Essa rede hoje, cerca de 10 universidades integram essa rede hoje no Brasil. Nós temos uma 11ª universidade entrando e, na verdade, essas universidades então tocam todo um programa de melhoramento genético em escala nacional. Isso vai de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Rio, São Paulo, né? Paraná, Goiás, Mato Grosso, de modo que nós temos as principais regiões que produzem cana no Brasil estão, vamos dizer assim, apoiadas por programas de melhoramento ligados às universidades que fazem parte da RIDESA. A RIDESA, na verdade, ela tem o maior programa de cana-de-açúcar no Brasil, né? Como a gente acabou de ver, ela é responsável por mais de 60% das cultivares que são efetivamente plantadas no Brasil. E é uma instituição que funciona como uma parceria público-privada, né, como também foi mencionado, e desenvolve um papel muitíssimo importante para o desenvolvimento da cana no país. Professor, e quantas variedades de cana-de-açúcar existem hoje aí no mercado? E quantas variedades a RIDESA já Isso é uma pergunta difícil, porque na verdade a dinâmica é bastante grande do número de variedades. Mas nós temos na RIDESA, efetivamente, mais de 70 variedades que já foram produzidas. Eu diria que existe uma quantidade equivalente de outros programas de melhoramento, né, que também atuam no país, mas nós temos então cerca de quase uma centena de variedades que são atualmente recomendadas nas mais variadas regiões. A RIDESA, inclusive, vai lançar 16 novas variedades agora em novembro, né, também fruto de um trabalho mais recente de melhoramento. E dentro desse contexto, a RIDESA ainda ocupa uma posição de destaque com mais de 60% da área cultivada com variedades RIDESA. Professor, e cada região demanda uma variedade específica? Como que funciona a produção dessas plantas melhoradas? Perfeito. Na verdade, os programas, embora sejam regionais, muitas vezes eles acabam identificando clones que são muito produtivos em outras regiões onde eles não haviam sido originalmente identificados, né? Então, as unidades que fazem parte da RIDESA elegem esses clones superiores, que se tornam variedades. Elas também são avaliadas em outras regiões. E na medida que elas forem se adaptando, elas também são cultivadas em outras regiões. Mas como as regiões são bastante diferentes do ponto de vista climático, de solos e dos próprios tratos culturais, há uma certa especificidade, pelo menos para a região centro-sul, para a região nordeste e para a região norte do país. Então nós temos cultivares que são específicos para cada uma dessas regiões. Durante essas etapas de avaliação desses cultivares, são selecionados cultivares, vamos dizer assim, específicos, né, para cada uma dessas regiões, com maior aptidão de produtividade em cada uma delas. Professor, para a nossa região específica, né, Goiás, Cerrado, quais são as características buscadas na planta? Uma das principais características que nós temos, de fato, são as condições sob cerrado, né? Então nós temos solos, embora bem drenados, mas tem problemas de fertilidade, que é relativamente baixa. Nós temos uma estação de seca muito pronunciada, nós temos aí cerca de 4 meses no ano, onde a pluviosidade é muito baixa. E, na verdade, as questões de manejo, né? Goiás hoje é uma das regiões que mais utiliza mecanização na cana-de-açúcar, então nós estamos migrando para um sistema de plantio que é muito mais mecanizado. Isso se reflete também numa mudança do padrão de cultivares que são utilizados, né? Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai conhecer o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG. Até já! Fichamento é uma estratégia que um pesquisador pode usar para organizar a informação da sua literatura científica. Hoje a literatura científica é muito grande e um pesquisador pode optar por, ao ler um artigo ou ao ler um livro, fazer anotações e fazer comentários e organizar isso na forma de fichas, e logicamente isso hoje pode ser feito de forma digital, usando programas, usando uma série de softwares diferentes que permitam a ele muito rapidamente acessar o conteúdo desses artigos para que ele possa voltar a eles e buscar uma informação que ele considera importante. Estamos de volta com Viver Ciência.
O tema de hoje do nosso programa é melhoramento genético da cana-de-açúcar. O Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG desenvolve plantas em frascos em condições controladas. No local são pesquisadas espécies do cerrado e variedades de cana-de-açúcar dentro do programa de melhoramento genético. Vamos conhecer melhor esse espaço. O Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais é um local onde nós desenvolvemos uma série de técnicas relacionadas à propagação vegetativa das plantas. Então, basicamente, a linha básica do Laboratório de Cultura de Tecidos é fazer esse tipo de desenvolvimento das plantas in vitro, dentro de um frasco em condições controladas. No laboratório, atualmente, nós desenvolvemos várias pesquisas com várias espécies de plantas. Bromélias e orquídeas do cerrado, várias frutíferas do cerrado, a gente pode citar o baru, a cagaita, a mangaba, e também um projeto grande que trabalhar com várias variedades que são pesquisadas no Programa de Melhoramento Genético de cana-de-açúcar, também aqui no laboratório, para crescer in vitro, como esse frasco aqui, que é cana dentro de um meio líquido. No laboratório, eu preciso de muita ajuda e ele está aberto à participação, principalmente alunos de pós-graduação, tem programas de agronomia, programas de genética e melhoramento de plantas, programas pertencentes ao Instituto de Biologia, por exemplo, de biodiversidade vegetal, alunos de graduação dos cursos de ciências biológicas, agronomia, engenharia florestal, biotecnologia. Então, a importância do Laboratório de Cultura de Tecidos, você pode resumir em 3 linhas básicas: a propagação in vitro, a conservação do material in vitro e também, no futuro não muito distante, a implementação de técnicas de transformação genética com o apoio desses protocolos de cultivo in vitro. Então, basicamente, essas linhas de propagação, conservação e transformação genética é que mantém a rotina de pesquisa dos vários alunos de graduação, pós-graduação e outros pesquisadores de outras unidades que trabalham aqui no laboratório. Professor, o governo do estado e o governo federal, eles têm investido em pesquisas para o melhoramento genético da cana-de-açúcar? Existe um investimento expressivo por parte do governo federal através da FINEP, né? A RIDESA, na verdade, as atividades principais e mais básicas são custeadas pelas usinas, mas existe um aporte financeiro expressivo por parte da FINEP. O apoio por parte do governo estadual, ele é, vamos dizer assim, menos expressivo, mas ele existe, sobretudo sob a forma de pagamento de bolsas para alunos de pós-graduação, para pequenos projetos de pesquisa mais específicos, né? Então existe um apoio bastante considerável. Obviamente a tendência é que ele cresça na medida que essas técnicas se tornem mais elaboradas, como a gente acabou de ver, né? Mas existe algum apoio, com certeza, nesse momento. Professor, analisando aí a última década, os últimos anos, a nossa produção ela tem crescido? O que pode ser observado? Tem crescido. Há uma expectativa, inclusive, de um crescimento maior, né, nos anos que estão por vir. Os programas de melhoramento genético continuam produzindo variedades cada vez mais produtivas, né? Isso é um processo lento, moroso, mas ele tem ganhos que são pequenos, mas consistentes, né? Então, esse ano mesmo a gente espera que haja um crescimento aí da ordem de 2% a 3% para a nossa região do estado de Goiás. Há uma flutuação muito grande ao longo dos anos em relação a questões climáticas, sobretudo que são complicadas e muitas vezes imprevisíveis, mas a tendência é de ganhos. Então, esses ajustes aí promovidos pelo governo federal, né, a gente sabe que a nossa economia está atravessando aí uma fase complicada, não deve então prejudicar a nossa safra em 2015? Na verdade, a principal medida do governo federal que afetou drasticamente o sistema sucroalcooleiro foi a questão da vamos dizer assim, manipulação do preço da gasolina, efetivamente, né, de outros combustíveis. Isso afetou o mercado de etanol de uma maneira bastante drástica. Mas, de modo geral, o consumo de combustíveis é algo que, né, ocorre constitutivamente nas nossas atividades de todos os dias, então ele é menos afetado por uma crise como essa que nós estamos passando. E o mercado do açúcar, professor? O Brasil tem sido beneficiado, né, por esse mercado internacionalmente? Com certeza. Exatamente. Houve há pouco tempo atrás, há poucos anos, houve um pico de valor internacional do açúcar. Isso beneficiou enormemente as usinas brasileiras. Hoje nós estamos num momento um pouco mais delicado,
mas sem dúvida nenhuma, tanto o etanol quanto o açúcar são produtos de altíssimo valor global envolvido, né? E o dólar em alta favorece a nossa exportação de açúcar, com certeza. Professor, e ainda existem as espécies de cana, aquelas antigas, as nativas, sem melhoramento genético, a gente produz ainda esse tipo de cana no Brasil? Existem produtores, vamos dizer assim, mais artesanais, de produtos artesanais derivados da cana-de-açúcar, que fazem uso de cultivares tradicionais, né, como a cana caiana, que seguramente esses produtores, né, quem vive no meio rural tem conhecimento dessa cana caiana, que é uma cana bem mais doce do que essa cana que está inclusive nos canaviais das grandes usinas, né? Mas é uma cana que, embora seja mais doce, mais nobre, ela é mais difícil de produzir, produz menos e por isso ela não é utilizada em grande escala comercial. Mas ela tem o seu valor para o pequeno produtor, com certeza. E também é mais suscetível a doenças, então, perfeito, né? Exatamente. Por não ter o melhoramento genético. Exatamente. E o que pode ser produzido a partir dessa cana, professor? A gente falou aí do etanol, né? Da energia que tem se investindo cada vez mais, do açúcar. Isso. Mas tem outros produtos que podem ser derivados da cana. Cachaça, com certeza, rapadura, né? Existem vários outros derivados que podem ser utilizados por essa cana tradicional, né? E falando da cachaça aí, a variedade da cana também pode determinar com certeza a qualidade da cachaça. Esses produtores de cachaça mais tradicionais, eles nem queimam a cana com medo, né, de que a queima modifique o sabor da cachaça que vai ser produzida, né? Então existe toda uma tradição, um protocolo literalmente de como produzir uma boa cachaça. Isso vai desde a variedade, do tipo de solo, até a queima ou não do que vai ser colhido para produzir uma boa cachaça. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Alexandre Siqueira Guedes Coelho no nosso programa. Obrigado, professor, pela participação, pela presença. É uma honra. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima!